Olá, aqui é a professora Thaís Kempner e hoje eu venho apresentar para vocês um projeto de pesquisa desenvolvido aqui na UFMT, que é o robô Otto. O robô Otto, ele trabalha no tratamento terapêutico de crianças com transtorno do espectro autista. E o objetivo dessa apresentação é conhecer um pouquinho mais sobre esse robô, como que um robô pode auxiliar no tratamento dessas crianças com autismo. Além de mim, professora Thais, estão presentes também nessa pesquisa as professoras do Instituto de Computação da UFMT, a professora Eunice Nunes e a professora Luciana Borges. Em um primeiro momento, nós precisamos então entender o que é o TEA, que é uma condição de desenvolvimento complexa, que envolve desafios persistentes, tanto na interação social, comunicação, como também em comportamentos repetitivos. As crianças com TEA, normalmente, ela tem movimentos estereotipados. Então, algumas dessas características são de diagnóstico das crianças. É claro que cada criança tem a sua individualidade, mas de uma maneira geral, elas apresentam essas 4 principais características. Uma das principais é a dificuldade de fazer o contato visual. Então, elas não conseguem interagir facilmente, manter o contato visual com um outro ser humano. E isso, dificulta também a interação social e, consequentemente, comprometem a comunicação e aprendizado das crianças. Por que surgiu o interesse, em trabalhar com crianças com TEA? Devido à prevalência de autismo, que vem crescendo ano a ano. Aqui no Brasil, nós não fazemos a estimativa, de quantas crianças têm o TEA. Mas, segundo aí, o Centro de Diagnose e Controle dos Estados Unidos, que é o CDC, a última apuração que foi realizada em 2020, foi diagnosticado que as crianças de até 8 anos nos Estados Unidos, uma em cada 36 era diagnosticada com TEA. Se a gente levar essas mesmas estimativas para o Brasil, considerando a população atual conforme o IBGE, nós teríamos então que aproximadamente 6 milhões, de pessoas podem ter o autismo, o transtorno do espectro autista, sem, às vezes, ter nem o conhecimento. E esse número vem aumentando a cada dia. Então, devido a essa preocupação, devido ao grande número de diagnósticos que vem aumentando, nosso projeto começou a investigar como que nós poderíamos auxiliar, já que nós trabalhamos dentro da FATA, que é uma fábrica de alta tecnologia assistiva. E aí nós descobrimos que nós poderíamos utilizar os robôs, tá? Mas por que utilizar os robôs? Porque os robôs, eles têm um potencial lúdico e eles podem ser personalizados com atividades lúdicas para fortalecer o aprendizado e, consequentemente, também a comunicação e facilitar a interação social das crianças. Então, o fato dessa criança interagir de forma física com o robô, ele pode ser utilizado terapeuticamente para estimular habilidades, como eu mencionei, de comunicação, interação e aprendizado das crianças com TEA. Existe no mercado vários robôs comerciais destinados a esse fim. A gente tem o robô Milo, que é muito utilizado para ensinar as expressões faciais, porque essas crianças, como elas têm dificuldade de contato visual, normalmente também elas não se expressam, por exemplo, de forma adequada. Vamos entender o que seria uma forma adequada. Então, se eu contar uma piada, qual que é a reação normal? Rir. Às vezes a criança pode não entender ali e ficar numa situação, de não achar engraçado, não manifestar um sorriso. Então, é importante a gente estimular a criança, para ela fazer as feições. Como que é a feição, por exemplo, de estou triste? Como que é a feição de quando eu estou alegre? Então, tem alguns robôs que eles são utilizados, justamente para trabalhar com essas expressões faciais. O robô Milo é um deles, tá? O robô Now,
né, ele é utilizado, por exemplo, para a imitação dos movimentos. Ele não foi confeccionado para trabalhar com crianças autistas, mas vários autores já utilizaram esse robô para esse fim. Então, as crianças elas também às vezes têm dificuldades motoras. Então, esse robô ele pode auxiliar nessa intervenção. E tem o robô Como aí também, que é muito utilizado para melhorar a comunicação da criança. Entretanto, se a gente observar, esses robôs, eles têm um custo muito elevado. Então, a nossa ideia foi construir um robô que possuísse várias características que pudessem auxiliar no treinamento das crianças, né, e no tratamento durante sessões terapêuticas, mas visando um custo acessível de aquisição, tá? Então, a gente é, preservou todas as características que a gente tem que trabalhar nas crianças com TEA. Isso foi feito através de uma pesquisa exploratória, tanto bibliográfica, quanto também entrevistando psicólogas, fonoaudiólogas que trabalham com essas crianças, para entender melhor quais são as necessidades e então criar um produto personalizado. Então, a primeira coisa que a gente levou em consideração é a questão de design. Então, como que deveria ser a imagem desse robô para a criança se sentir atraída? Porque em um primeiro momento a criança tem que gostar de estar na presença do robô para poder interagir e, consequentemente, aprender algo com ele. Então, a gente realizou uma revisão bibliográfica, verificamos, né, através dessa bibliografia, que já tinha vários robôs que tinham esse propósito, como os 3 robôs anteriormente apresentados, mas mesmo assim ainda nós ficamos com algumas dúvidas. Por exemplo, quais as cores seriam preferenciais para as crianças? Então, através da pesquisa e colaboração das terapeutas do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia, o CRIDAC, que é um centro de reabilitação aqui na cidade de Cuiabá, as terapeutas, né, elas foram tentando sanar essas dúvidas e elas, né, então nos informaram, que o robô, né, o robô deveria ter as cores azul, amarelo, laranja, que seriam as cores preferenciais para a criança. Que material que ele deveria ser construído? Ele tem que ser construído um material resistente, um material robusto, porque a criança pode ter uma reação adversa durante a terapia, esse robô pode cair no chão, poderia quebrar. Então, a gente optou por realizar esse robô através da impressão 3D. Para isso, ele foi modelado através do software Fusion 360 e a versão original que a gente utilizou, ela tinha aproximadamente 13 centímetros. Mas devido a todos os componentes eletrônicos que a gente pretendia colocar para executar as funcionalidades que o robô vai ter, ele ficou com aproximadamente 25 centímetros de altura. E o custo total, né? Claro que nós não levamos em consideração o custo, né, de mão de obra, o custo, né, os custos comerciais. Por quê? Porque esse robô ele não foi criado com um propósito comercial. Na realidade, ele foi criado para verificar quais seriam os resultados com as crianças no tratamento das crianças com autismo. Então, ele foi doado para essa empresa, que é o CRIDAC, esse centro de reabilitação, e desde então ele está em teste com as crianças. Com relação ao custo aqui de componentes e também para realizar a impressão 3D dele, nós ficamos em aproximadamente R$ 1.178,83. Vou apresentar para vocês aqui como que foi a modelagem dele, né? Então, como que ele é modelado aqui na impressora 3D. A gente modela peça a peça, realiza a impressão 3D, foi utilizado aí o PLA, né, que é um material biodegradável para a construção também do robozinho e também por ele ter as características de resistência conforme foi solicitado pela equipe terapêutica. Então, a altura dele é aproximadamente aí 25 centímetros e ele possui aproximadamente 1 quilo. Quais foram as características pensadas para esse robô? Então,
comparado com as pesquisas realizadas, esse robô ele possui várias funcionalidades. Então, a gente priorizou algumas questões. Tem que ensinar expressões faciais, isso é importante para o tratamento das crianças? Sim. Só que se eu desenvolver um robô humanoide com essas expressões, eu tenho um alto custo associado, como o robô que a gente mostrou. Mas nós podemos fazer isso, então, através do quê? De uma matriz de LED. Então, através da matriz de LED, a gente consegue estar realizando essas expressões. Então, nós tínhamos que trabalhar, além disso, com a comunicação das crianças. Então, esse robô, ele vai se expressar, ele vai se comunicar com a criança de que forma? Nós fomos em estúdio, gravamos 170 frases com a voz de uma criança de 11 anos, e então equalizamos, porque essas crianças ainda podem ter hipersensibilidade auditiva, equalizamos tudo para a mesma frequência e depois nós programamos isso para, quando aproximar cartões RFID dos olhos do robô, reproduzir as frases que foram gravadas. Essas frases são, né, elementos educativos, trabalham também a questão de vocabulário cotidiano das crianças, porque elas têm a necessidade, então, de falar frases cotidianas, como eu quero ir ao banheiro, e se expressar, né? Então, como eu falei, por ter dificuldade de comunicação. Ensina as sensações, então estou feliz. Então, quando ele está feliz, o robozinho também levanta os braços, utiliza a entonação da voz na comunicação e, paralelamente, utiliza a matriz de LED para expressar, né, que está feliz. Ele reconhece cores, frutas, legumes e também animais e os seus sons. Então, com um elemento educacional também adicional, a gente inseriu um teclado numérico e, ao apertar esse teclado numérico, também reproduz o som. Então, essa funcionalidade ela foi pensada como um elemento educacional e para promover o contato direto entre a criança e o robô, de forma a aumentar o interesse da criança em querer tocar o robô. Então, vou colocar um vídeo rapidinho aí para vocês escutarem a voz que foi gravada do robô e também como que funciona o teclado numérico. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 4. Esses são os cartões. Os cartões RFID foram todos personalizados, foram todos desenhados, porque a gente tinha uma preocupação, né, com o direito das imagens. Então, ensina alfabeto, ensina as cores, mostra, né, a imagem das frutas associada ao seu nome, ensina frases do cotidiano, como eu mencionei, por exemplo, escovar os dentes, as sensações, estou alegre, estou triste, e também o som dos animais. Então, vamos ver, né, como que funciona essa reprodução. Então, a gente aproxima o cartão dos olhos do robô e ele reproduz. De bola. Essa é a cor azul. Esse é o lápis. Essa é a maçã. Elefante. Em cima. Embaixo. Quero ir ao banheiro. Quero lavar as mãos. Quero desenhar brinquedos. Quero um abraço. E, né, outra característica é representar as emoções. Então, essas crianças, elas raramente mostram expressões faciais apropriadas, como eu disse, a situação vivenciada. Então, torna-se importante ensinar as expressões humanas, como estou feliz, estou triste, estou surpreso. Então, vamos ver o robozinho repetindo alguma dessas expressões. Estou cansado. Estou triste. Estou enjoado.
Estou com medo. Estou com vergonha. Estou com sono. Está muito barulho. Estou feliz. Além disso, outra funcionalidade pensada foi com relação à habilidade motora das crianças. Então, a gente já mostrou que o Robonal foi muito utilizado na bibliografia para ensinar, né, essa parte de imitação, para as crianças imitarem os movimentos do robô e interagirem também com ele e, consequentemente, melhorar a locomoção motora. Então, a dança-terapia é uma forma de terapia criativa que pode ajudar as crianças a se expressarem e a se comunicarem de forma não verbal. E a música também pode melhorar as habilidades sociais das crianças com TEA. Pensando nisso, o Otto também, né, reproduz os movimentos ao som de uma música. Com o robô implementado, surgiu então a necessidade de testar. Será que realmente esse robô é eficiente para o tratamento das crianças com TEA, mesmo sendo com baixo custo? Então, esse protótipo ele foi doado ao Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia e então 3 fonoaudiólogas e 2 psicólogas utilizaram ele como instrumento de reabilitação com crianças entre 2 e 8 anos. Então, 8 crianças com níveis aí, de autismo 1 e 2 foram atendidas com o robô para testes, né? E também para nos fornecer um feedback com relação aos resultados. Então, aqui nós temos imagens, né? Estamos preservando aí o rosto das crianças, mas a gente pode ver as crianças interagindo com o robô. Aqui também eu tenho um videozinho, né, de como que é o processo. Então, todo o processo envolve uma fonoaudióloga e também uma psicóloga trabalhando, né, as duas em parceria no momento da sessão terapêutica e utilizando o robô como um intermediário nessa relação. Porquinho. Aí o porco. Olha, o porco gosta de milho. Esse é um milho. Dá milho pro porquinho. Dá pro porquinho comer. Dá pro porquinho comer. Esse é um milho. O milho. O porquinho come milho. Tá mexendo com a Oh, boca deixa aqui. eu achar, deixa eu ver se eu vejo o porco aqui, Mari, pra pôr aí. Então, a partir dos relatos das terapeutas, foi verificado que a maioria das crianças que tiveram esse primeiro contato com o robô, elas apresentaram aceitação e simpatia pelo design adotado, por esse design minimalista. E durante as sessões, foi percebido nas crianças um maior engajamento e aumentou também avanços na questão do contato visual e da atenção compartilhada. Então, isso, né, é um ótimo resultado porque mostra melhoria nas relações interpessoais, que é uma das grandes dificuldades das crianças com TEA. Com relação às habilidades motoras do robô, foi relatado que as crianças que participaram do tratamento se interessaram por todas as funcionalidades, especialmente pelos movimentos das danças, que contam, né, com o estímulo sonoro da música. Então, esses recursos do robô, com a utilização, houve um aumento de disposição dos pacientes em realizar as atividades de imitação da dança por meio dessas atividades, e com isso foi possível aprimorar as habilidades psicomotoras das crianças. Com relação à habilidade de comunicação, eu acho que foi o resultado mais significativo que nós tivemos. Elas relataram, né, que a reprodução das letras, das palavras, das frases, dos números foi bem aceita durante as atividades e
promover uma ampliação verbal das crianças com TEA. Então, nós tínhamos uma criança que já estava em atendimento, em sessões terapêuticas há algum tempo, e quando ela começou a interagir com o robô, ela começou a balbuciar as suas primeiras palavras, iniciando ali querendo imitar o som dos animais, porque o robô reproduz o som dos animais, e ela queria imitar o som do robô. Então, com isso, nós tivemos ganhos também com relação à comunicação das crianças, tá? E as expressões faciais feitas por meio da placa de LED, aliada aos cartões RFID para expressar as emoções, têm incentivado as crianças a melhorar também as suas habilidades sociais, tá? Então, nós estamos tendo aí resultados muito positivos com a utilização do uso do robô. Eu quis trazer para vocês esses resultados, porque eu acho que a gente precisa de mais incentivo, né, a produtos tecnológicos nessa área assistiva. Nós trabalhamos, né, na FATA, que é uma fábrica de alta tecnologia assistiva. Esse é o nosso Instagram, o Instagram da FATA. E eu convido a vocês a estarem seguindo essa página da FATA. Vocês podem até escanear aqui o código QR Code, porque em breve nós teremos mais novidades aí com um novo robozinho, um robô que será utilizado não só para fins terapêuticos, mas também para fins educacionais. Tá? Vai ser uma outra aparência, um outro robozinho com diferentes funcionalidades. Então siga o nosso Instagram para acompanhar nossos trabalhos. Tá? Até mais, pessoal, e muito obrigada pela atenção.